Olá, queridos! A paz de Cristo a todos! Que bom estarmos mais uma vez aqui para a nossa pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Que bom que Cristo Jesus, Ele nos deu mais essa oportunidade para estarmos aqui passando para você, querido aluno, professor, superintendente e todos aqueles que amam a Palavra de Deus, comentários, subsídios e informações que muito edificarão a vida espiritual de todos nós. Quero aqui pedir para você que chegou aqui agora, para se inscrever no canal, um quadradinho vermelho que tem deste lado esquerdo, você clicou nele, ativou o sininho, recebe todas as nossas atualizações. Eu sou o professor Márcio, membro da Assembleia de Deus aqui de Parauapebas, no Pará, e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos da classe de juvenis e também da classe de adultos. A esta lição, nós abordaremos aqui a lição número 5 da classe de juvenis. Tema do trimestre, louvor e adoração. Estamos estudando aqui tudo sobre louvor, tudo sobre adoração, e eu tenho certeza que já tem edificado muitas pessoas aqui. Como eu disse, nós estudaremos aqui a lição número 5, e o tema dessa lição diz o seguinte: regras para um louvor nota 10. O texto principal diz: louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos. Salmo 149, verso 11. A introdução da nossa lição diz: domingo, dia do Senhor, todos estão na igreja, pois a qualquer momento vai começar mais um culto. Como nas vezes anteriores, o grupo de louvor se prepara para louvar a Deus com uma série de hinos e músicas previamente selecionadas e ensaiadas. Soam as primeiras notas e começam a canção. Melodias, sons, ritmos, letra, tudo conforme o ensaiado. Mas tem uma coisa errada. Você está cantando, mas não está louvando. O que será que está acontecendo? Nós veremos aqui regras, tópicos que trarão o nosso conhecimento, ensinamentos para o louvor nota 10. Na lição passada, nós fizemos aí a diferença entre o louvor e entre a adoração. Louvor está ligado ao mérito de Deus, aquilo que Deus fez. A adoração está ligada àquilo que Deus é, pela sua grandeza, pela sua misericórdia e por tudo que Ele é, em sua natureza. Então, nós vemos que existem maneiras de adoração e maneiras de louvor ao nosso Deus. E aqui nós veremos aqui algumas regras básicas para o louvor nota 10. Tá? Eu quero aqui lembrá-los que a nossa leitura bíblica em classe desta lição está escrita em Levítico, capítulo 10, versículo 1 até o 7. Quero enfatizar aqui o primeiro versículo da leitura bíblica em classe, que diz: e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, e que lhes não ordenara. Então nós vemos aqui que Nadab e Abiú, eles levaram fogo estranho na frente do Senhor Jesus, na frente do Deus de Israel, na frente daquele que merecia toda a devoção, porque Ele é santo. O fogo estranho aqui, meus queridos irmãos, simboliza aquilo que nós não conhecemos de fato, se é algo que devemos apresentar diante de Deus. Devemos ter certeza daquilo que nós apresentaremos para o Senhor, nosso Deus, para que nós não podemos cair no mesmo erro. A Bíblia nos fala, no versículo posterior, que eles foram consumidos pelo fogo do Senhor. O Senhor, Deus, matou porque eles foram irreverentes, levando fogo estranho para Deus. O fogo que eles deveriam levar tinha toda uma liturgia, tinha todo
um preparo, uma organização. O Senhor nosso Deus, ele deixou muito claro de como eles deveriam levar o fogo. Eu aconselho você que não leu ainda o livro de Levítico todo, leia que você entenderá que o fogo que Deus queria era um fogo que deveria sair do altar para ele, deveria sair do altar de Deus, do altar a qual ele ordenou para a presença dele. Então eles fizeram aquilo que o Senhor Deus não tinha ordenado. Nesta lição nós veremos aqui 4 pontos importantes para a nossa compreensão. Um bom louvor exige boa educação. Hoje em dia tem tudo um pouco na música evangélica, mas é preciso procurar bem para encontrar música de qualidade. Se a música é evangélica, então ela não deveria ser boa? Essa é uma pergunta a qual nós devemos nos questionar. Esta música, ela está exaltando o nome de Deus? Esta música, ela está sendo direcionada para o nome de Deus? E o conteúdo, a letra que está sendo cantada nesta música, é uma letra que exalta, que glorifica, que fala de maneira sincera as coisas que Deus tem feito? Porque a palavra de Deus diz em Jeremias 48, versículo 10, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Então nós vemos aí, meus queridos, que a coisa é séria. Aqueles compositores consagrados a Deus, que fazem músicas para adorar a Deus, para louvar a Deus, nós vemos aqui que eles precisam ter um preparo, precisam se consagrar, eles precisam entregar a sua vida de maneira completa a Jesus, eles precisam buscar a inspiração divina para que eles possam então preparar uma música que realmente toque o coração de Deus e que exalte a Ele como Ele é. Então a música precisa ser uma música educada neste sentido, né? Dando graças a Deus, dando louvor a Deus, dando mérito totalmente a Ele, e engrandecendo o seu nome em todos os aspectos, porque Ele é merecedor de tudo. O segundo ponto fala: o bom louvor exige boa doutrina. Aqui nós entramos num ponto que precisamos fazer esse questionamento. Você conhece a doutrina da sua igreja? Você conhece as crenças da sua igreja? Você conhece o credo, o cremos da sua igreja? A doutrina, ela precisa ser observada também nas músicas, porque nós não podemos pregar na igreja uma coisa e as músicas que são cantadas ser músicas que levem o nosso pensamento em outra direção contrária à doutrina da denominação. Isto é importante. Mas, irmão Márcio, você pode explicar melhor? Sim, a doutrina ela é necessária para nós aprendermos mais das doutrinas bíblicas da palavra de Deus. Por exemplo, há igrejas que pregam que não se podem jejuar. Então, outras pregam que o jejum é necessário para a edificação cristã. Há outras doutrinas que, por exemplo, a doutrina da prosperidade prega que o cristão não passa por sofrimentos, não passa por necessidades financeiras, não passam por tribulações, né? E há doutrinas que pregam que o cristão ele passa por isso e ele pode sim passar por todas essas coisas, como aconteceu também com os apóstolos que morreram perseguidos, como o apóstolo Paulo, por exemplo, que foi preso, e outros cristãos no Antigo Testamento que passaram por todos os problemas, as necessidades, por causa do seu amor a Cristo Jesus. A nossa doutrina prega contra essas heresias de prosperidade, de o crente que é crente, ele é próspero, ele está sempre com suas necessidades financeiras abastecidas. Isto não é verdade mediante a luz da palavra de Deus. Aquelas músicas que cantam, por exemplo, é só vitória, é só vitória. Nós temos vitórias aqui também na terra, mas a nossa maior vitória
não é financeira, não é aquilo que nós conseguimos aqui, é a nossa salvação, é a nossa entrada pelos portais celestiais através do sangue de Jesus. Mas ser rico é pecado? Não. O pecado é ter amor ao dinheiro. Você amar ao dinheiro acima do amor a Deus, acima de Deus. Isso sim é pecado. Mas um cristão ele pode ser rico, se Deus assim permitir, mas ele também pode passar por tribulações, perseguições, necessidades dentro do seu lar. Isso faz parte da doutrina bíblica a qual nós acreditamos. Então, esta parte da doutrina no louvor precisa ser bem esclarecida, precisa ser bem estudada, para que nós possamos, então, ter um ponto positivo a apresentar nas nossas igrejas através do louvor e da adoração ao nosso Deus. O terceiro ponto fala: o bom louvor exige coerência. Outra questão importante é quanto ao ritmo e às melodias dos louvores que entoamos a Deus nos cultos. Por mais que gostemos de um determinado estilo musical, nem sempre ele casa certinho com a proposta de um louvor congregacional. Só um momento, você não está exagerando? Até o ritmo? Esta é uma pergunta a qual nós temos que pensar também. Nós veremos então que há certos ritmos que não combinam para ser tocados em um louvor juntamente com a congregação. Temos que comparar esses ritmos como algo que não é adequado para aquele momento de adoração ao Senhor. Um exemplo bem claro e bem, podemos dizer assim, bem simples, é o caso de você gostar de doce ou de pudim. Então, mas isso não quer dizer que você poderá almoçar ou jantar estes dois alimentos, esses dois lanches, podemos assim dizer, porque eles não trará para o seu corpo os nutrientes necessários para te sustentar. Ou seja, os doces são lícitos comer, o pudim também é lícito comer, mas a ocasião, aquele momento específico, ele não é adequado. O apóstolo Paulo disse: tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Então nós temos que ver, no momento de adoração da congregação, em que nós nos confraternizamos com os irmãos, precisamos atentar para os ritmos das músicas tocadas. Em Colossenses capítulo 3, versículo 16, ensina que o louvor a Deus deve conter salmos, hinos e cânticos espirituais, ou seja, aquilo que te leve o teu espírito, que eleve o teu espírito a uma verdadeira adoração a Cristo, aquilo que te eleve o teu ser, a tua entrega por total ao Senhor Deus que fez tudo neste planeta, que criou os céus, que criou a terra. Nós temos que ver que os louvores que são entoados dentro de um culto festivo, um culto de adoração e de louvor a Deus, não pode conter um ritmo agressivo, mas um ritmo que eleve o nosso espírito a uma verdadeira adoração. Mas quer dizer então que nós não podemos então nos alegrar na presença do Senhor? Podemos sim, porque em Salmos capítulo 16, versículo 11, a Bíblia apresenta que na abundância, na presença do Senhor, há abundância de alegria. Porém, a essa alegria, ela deve ser uma alegria interna que não pode ser estimulada ao nosso corpo a fazer algo que desagrade o nome do Senhor. O quarto ponto fala sobre o bom louvor exige reverência. Como vimos na história dos filhos do sacerdote Arão, servir a Deus é coisa muito séria. Assim como Deus não aceitava fogo estranho no altar, não devemos oferecer a Ele um louvor estranho,
mal feito ou pior, com ensinamentos errados. Então, como nós podemos resolver isso? Estudando a palavra de Deus, estudando as literaturas cristãs, observando a nossa doutrina da igreja, buscando a Deus em oração, em jejum, buscando direcionamento do Espírito Santo, para que nós não possamos, então, apenas cantar, mas louvar a Deus. E o propósito desse louvor é que ele chegue às narinas do Senhor, é que ele chegue ao altar de Deus e que ele possa receber, né, este louvor como prova da nossa gratidão por aquilo que ele fez. A nossa reverência a ele deve ser total e a nossa entrega deve ser total pelo aquilo que ele é, pela sua grandeza, por tudo que ele tem feito, porque nós sabemos que o Senhor, ele é santo, ele é puro. A palavra de Deus nos diz em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. E a verdade é essa: louvores que edifiquem a alma, louvores que edifiquem, né, os seres humanos, para que eles possam então se achegar mais a Deus. Louvores que elevem a nossa expressão de gratidão a Deus. Louvores que engrandeçam o nome de Deus. Louvores que glorifiquem o nome do Senhor Jesus pelaquilo que ele fez, pelaquilo que ele tem feito e pelaquilo que ele vem fazendo em nossas vidas. Precisamos adorar o Pai em espírito e em verdade, sabendo que esta é a verdadeira adoração. Tá bom? Queridos, obrigado por você ter chegado até aqui, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua presença. Se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal e também ajude-nos a publicar para que outras pessoas possam também aprender a palavra de Deus juntamente conosco, tá bom? Fiquem todos na paz do Senhor.